Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu decidi que lerei para vocês esse livro aqui, que inclusive eu já recomendei no meu canal, tá lá em Dicas de Livros, tá? Mas eu lerei, começarei pelo prefácio, né? Mas esse livro, ele é da Gerda Lerner, que ela faleceu em 2013, ela era historiadora, tá? E esse trabalho dela aqui sobre o patriarcado, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um dos melhores. Tem muitos livros por aí falando sobre patriarcado, muito bons também, mas eu gosto muito desse. Então eu vou ler como dá para ler, tá? Mas farei isso aos poucos. Vou ficar lendo aqui para vocês e vocês vão incentivando a leitura, né? Curtindo, compartilhando, comentando, essas coisas que o YouTube gosta, tá? Então, para o YouTube entender que vocês estão querendo a leitura, né? Tá? Então, esse livro é da Gerda Lerner, historiadora, né? Mas o prefácio é de uma feminista que mora aqui no Brasil há muito tempo, mas ela é da Argentina, né? Mas ela fala muito bem português já, português brasileiro, né? E aí, o prefácio é da Lola Aronovich. Ela é mestre e doutora em literatura em língua inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora de literatura em língua inglesa na Universidade de Ceará. E é pesquisadora de gênero, literatura e cinema, além de autora de um livro escrito Escreva, Lola, Escreva, o nome do livro dela. E o maior blog feminista do Brasil é dela, que inclusive está há muito tempo sendo perseguido por grupos masculinistas, né? Em relação a todo essa misoginia que rola na internet. Então, há muito tempo que essa mulher atua, desde do início da internet no Brasil, para vocês terem ideia, né? Ela já fazia um trabalho feminista muito importante. Então, por isso mesmo que eu não vou pular o prefácio, vou ler, né? O prefácio é dela. E é muito importante pra gente ficar ciente disso. Então, a partir de agora eu só vou ler, tá? Não vou ficar interferindo na leitura para não dispersar o que realmente importa, que é a leitura do livro, tá? Então vamos lá. A criação do patriarcado, de Gerda Lerner, enfatiza o paradoxo entre o papel decisivo das mulheres na criação da sociedade e seu caráter marginal no processo interpretativo explicativo, gerador de significado em termos históricos. Esse paradoxo fascinante a leva a explorar cerca de 2.600 anos de história humana e as culturas do Antigo Oriente Próximo, dando destaque às sociedades mesopotâmica e hebraica, de onde as grandes metáforas da civilização ocidental derivam em larga medida, valendo-se de todos os históricos, literários, arqueológicos e artísticos. A autora refaz o traçado evolutivo das principais ideias, símbolos e metáforas graças às quais as relações de gênero patriarcais foram incorporadas à nossa civilização. Então agora começarei o prefácio da Lola, que está na página 19. Imagine viver em um mundo em que as mulheres são consideradas tão menores, tão inferiores, tão confinadas ao espaço doméstico, tão irrelevantes que não mereçam ser estudadas. Um mundo em que as mulheres não são dignas de ter sua história contada. Assustador, não é? Pois vivíamos exatamente nesse mundo até poucas décadas atrás. E se essa condição tem mudado, é graças à luta feminina. Gerda Lerner foi uma das mulheres importantes a mudar essa realidade e por isso é tão impressionante que sua obra mais valiosa, A Criação do Patriarcado, publicada em inglês em 1986, só tenha sido trazida para o português agora, 33 anos depois. É um livro que continua atual e cuja leitura é obrigatória para se compreender a história de dominação masculina e de exclusão das mulheres. Lerner morreu com 92 anos, em 2013. Nascida em Viena, na Áustria, passou seu aniversário de 18 anos em uma prisão nazista. Compartilhou a cela com duas ativistas políticas cristãs
que lhe ensinaram como resistir. Abre aspas. Tudo de que precisei para sobreviver o resto da minha vida eu aprendi na prisão durante essas 6 semanas. Fecha aspas. Ela relatou anos depois em suas memórias. Após uma mudança estratégica para os Estados Unidos e 2 maridos socialistas, Lerner só voltou a estudar no final da década de 1950, depois que seu filho mais velho de 16 anos, resistindo em Nova York, concluiu seu bacharelado na New School for Social Research em 1963. Quando ela, enfim, começou sua carreira acadêmica, encontrou um universo em que a história das mulheres mal existia. Ela declarou em uma entrevista de 1993, abre aspas, nas minhas disciplinas os professores me falavam de um mundo em que, ostensivamente, a metade da raça humana faz tudo o que é importante e a outra metade não existe, fecha aspas. Ela percebeu que essa insignificância das mulheres não se referia em sua vida tampouco na das mulheres à sua volta. Sua tese de doutorado foi sobre as irmãs Grink, as primeiras mulheres abolicionistas dos Estados Unidos, que lutaram pelos direitos das mulheres pelo sufrágio universal e contra a escravidão. As irmãs Grink acreditavam que as mulheres não podiam ser livres se os negros não fossem livres. Para Angela Davis, elas foram pioneiras em associar a escravidão à opressão das mulheres. Em 1963, quando ainda era aluna de graduação, Lerner ofereceu o que se considera hoje o primeiro curso regular de História das Mulheres ministrado em uma universidade. Nos anos de 1970, em Nova York, Lerner criou um curso inédito de pós-graduação em História das Mulheres nos Estados Unidos, na famosa Universidade Sarah Lawrence. Mais tarde, ela publicou um vasto material sobre o que chamou de, abre aspas, Mulheres Negras da América Branca. Fecha aspas. Lerner é tão relevante que desde 1992 o prêmio Lerner Scott, em uma homenagem e também em suma homenagem e também a Annie Ferro Scott, outra pioneira na história das mulheres, é concedido anualmente a melhor tese de mestrado, doutorado sobre história das mulheres nos Estados Unidos. Vários outros livros da Lerner, como A Criação da Consciência Feminista, publicado pela Oxford University de 1993, também são referência. Não é à toa que ela é vista como a mulher que legitimou a história das mulheres, mas porque Lerner decidiu escrever sobre o patriarcado. Não sei se há uma resposta. Sei que certa vez um hater, aqueles que só entram em discussão na internet para desestabilizar o discurso e propagar o ódio, disse esse comentário ao blog que mantenho desde 2008, o blog que eu mencionei da Lula, e que é um dos maiores blogs feministas do Brasil, que nós, mulheres, deveríamos agradecer por tudo que os homens fizeram e fazem pela gente, pois foram eles, os homens brancos e heterossexuais, quem criaram a civilização. Sem homens geniais como o hater, não teríamos sequer um computador para fazer nossos blogs. Ao que parece, ele nunca tinha ouvido falar de Ada Lovelace ou Hedy Lamarr. Como isso foi antes do grande sucesso do filme Estrelas Além do Tempo, vamos dar um desconto. Por fim, o hater concluiu que eu e outras feministas éramos ingratas com o patriarcado. Adorei a definição. Se eu tivesse uma banda de rock, já teria um nome para ela. O patriarcado mantém e sustenta a dominação masculina, baseando-se em instituições como a família, as religiões, a escola e as leis. São ideologias que nos ensinam que as mulheres são naturalmente inferiores,
Foi, por exemplo, por meio do patriarcado que se estabeleceu que o trabalho doméstico deve ser exercido por mulheres e que não deve ser remunerado, sequer reconhecido como um trabalho. Trata-se de algo visto de modo tão natural e instintivo que muitas e muitos de nós sequer nos damos conta. Portanto, ler e falar sobre o patriarcado é desnaturalizar nossa existência. É reparar que existe um sistema estrutural que ainda mantém a hierarquia da sociedade. Então, por que Gerda Lerner escreveu sobre esse tema? A resposta é muito simples. Ela entendeu que traçar as origens do patriarcado equivaleria a desvendar os fatos históricos que levaram as mulheres a esse quadro de submissão e opressão que perdura por milênios. Neste livro, Lerner nos ensina que o sistema patriarcal só funciona com a cooperação das mulheres, adquirida por intermédio da doutrinação, privação da educação, da negação das mulheres sobre sua história, da divisão das mulheres entre respeitáveis e não respeitáveis, da coerção, da discriminação, do acesso e recursos econômicos e poder político, e da recompensa de privilégios de classe dada às mulheres, recompensa de privilégios de classe dada a mulheres que se conformam. As mulheres participam no processo da sua subordinação porque internalizaram a ideia de sua inferioridade, como apontou Simone de Beauvoir. Abre aspas, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Fecha aspas. Muitas mulheres acreditam que precisam de um homem protetor e que isso está ligado a afeto. Existe uma chantagem emocional de perda de afeto da parte dos homens às mulheres que se rebelam. Quantas meninas já não ouviram que papai não gosta de garotas insubordinadas? No patriarcado, a rebeldia é tida como mau comportamento. Apesar de todas as conquistas feministas das últimas décadas, ainda vivemos no patriarcado. Como chama por outro nome a realidade que mostra o relatório mais recente da ONU? Ele aponta que 137 mulheres são mortas por dia no mundo por um membro da família. Em 2017, de todas as mulheres assassinadas no planeta, 58% foram mortas por alguém da família. Além disso, 3 bilhões de mulheres vivem em países nos quais o estupro no casamento não é crime. Ao mesmo tempo, ainda se vende a ideia de que o ambiente doméstico é onde a mulher está protegida e de que lutar contra essa proteção só pode ser coisa de feministas. Essas mulheres mal amadas que querem acabar com a família tradicional e com o sistema patriarcal, tão benéfico para as mulheres. Faz sentido que o sistema demonize quem luta contra ele. Talvez, quando derrubarmos o patriarcado, o feminismo não será mais necessário. Até lá, o patriarcado insistirá em fazer da palavra feminismo um palavrão. E as mulheres continuarão a pagar o preço das decisões tomadas quase que exclusivamente por homens em nossa sociedade. A história das mulheres é uma história de exclusão e apagamentos, de sabotagem, de desvalorizações. Para se atacar a luta das mulheres, que historicamente leva o nome do feminismo, é preciso que nosso protagonismo seja negado. É preciso fingir que nunca lutamos. Por isso, é tão relevante conhecer a nossa história. Em A Criação do Patriarcado, Lerner desenvolve as seguintes proposições, cada uma rendendo um capítulo. O primeiro, a apropriação pelos homens da capacidade sexual e reprodutiva das mulheres ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classes. 2. Os estados arcaicos eram organizados na forma do patriarcado, ou seja, desde o início o Estado tinha interesse na manutenção da família patriarcal. 3. Os homens aprenderam a
exercer dominação e a hierarquia sobre outras pessoas praticando com mulheres do próprio grupo. A escravização começou com mulheres sendo escravizadas. 4. Subordinação sexual das mulheres é institucionalizada já nos primeiros códigos penais. A cooperação das mulheres com o sistema era assegurada por meio da força, da dependência econômica em relação ao chefe, homem da família, dos privilégios de classe dados a mulheres conformadas e dependentes das classes altas e da divisão criada de modo artificial entre mulheres respeitáveis e não respeitáveis. 5. A classe para os homens era e é baseada em sua relação com os meios de produção. Quem tem os meios pode dominar quem não tem. Para as mulheres, a classe é mediada de acordo com seus laços com um homem, que pode lhe dar acesso a recursos materiais. Mulheres respeitáveis são aquelas ligadas a um homem. 6. O poder feminino em dar vida é idolatrado por homens e mulheres por meio de deusas, mesmo depois de as mulheres estarem subordinadas aos homens. 7. As deusas poderosas são destronadas e substituídas por um deus masculino dominante após o estabelecimento de um forte reinado imperialista. Sexualidade e procriação são separadas segundo a função. Deusa mãe. Deusa mãe e a deusa mãe é transformada na esposa ou amante do chefe masculino. 8. A emergência do monoteísmo judaico e depois judaico-cristão transforma-se em ataque a cultos de várias deusas da fertilidade. Criatividade e procriação são atribuídas a um Deus todo-poderoso chamado de Senhor, Rei, ou seja, homem. E a sexualidade feminina, que não for para procriar, fica associada ao pecado e ao mal. 9. O único acesso das mulheres a Deus passa a ser na sua função de mãe. 10. Essa desvalorização simbólica das mulheres em relação ao divino se torna uma das metáforas marcantes da civilização ocidental. A outra metáfora é dada pela filosofia de Aristóteles, que pressupõe que as mulheres sejam incompletas e defeituosas, uma espécie diferente do homem. É por meio dessas construções metáforas que a subordinação das mulheres passa a ser considerada natural, ou seja, invisível. É isso, diz Lerner, que estabelece o patriarcado como ideologia. Lerner também lembra algo que pode ser observado com facilidade por qualquer pessoa que tenha irmão ou irmã. Se você quiser saber o nível de liberdade e independência de uma mulher, compare-o com o do seu irmão. Virginia Woolf fez isso com brilhantismo do texto Shakespeare's Sister, a irmã de Shakespeare. Woolf imaginou o que aconteceria se o grande dramaturgo inglês tivesse uma irmã tão genial e talentosa como ele, e chegou à seguinte conclusão: nada. A irmã de Shakespeare não seria permitido sequer ir à escola, muito menos escrever para o teatro. Antes de ler A Criação do Patriarcado, nunca tinha me dado conta de 2 pontos fundamentais: que a escravidão teve início com homens escravizando mulheres, e que uma história comum e universal de escravização das mulheres envolve o estupro. Por mais que escravos homens tenham sofrido e ainda sofram com a opressão, pois engana-se quem pensa que a escravidão é algo do passado. A opressão sexual, a rotina do assédio e abuso sexual não costumavam fazer parte do seu dia a dia, mas fazem parte da rotina das escravas mulheres. Desde o início da escravidão, homens escravos eram explorados para o trabalho, já as mulheres escravas eram exploradas para o trabalho, para serviços sexuais e para a reprodução. É muito interessante a ideia defendida por Lerner de que os homens treinaram para escravizar outros povos
começando com Suas Mulheres. Em Noite da Suástica, romance de ficção alternativa de 1937, escrito por Murray Constantin, que só mais de 4 décadas depois os editores revelaram se tratar de um pseudônimo de uma escritora inglesa, Catherine Burdekin. Vemos o que aconteceria se o fascismo tivesse ganhado na Segunda Guerra Mundial. Em um futuro distante, 700 anos após a Segunda Guerra Mundial, metade do mundo é dominada por alemães e a outra metade pelos japoneses. Em ambos os impérios, a história foi apagada. Livros foram queimados para dar a entender que a civilização começou naquele momento em que o deus Hitler venceu. As mulheres vivem em cativeiro e servem apenas para serem estupradas e gerar herdeiros homens. Os filhos são tirados delas aos 18 meses, contaminados pela feminilidade. As mulheres têm status pior do que os dos animais, sendo consideradas sem alma e sem inteligência. E o mais doloroso, elas acreditam nisso. Mas, por que estou citando esse ótimo romance, além de ser o livro que eu estava lendo enquanto escrevo esse prefácio? Porque a distopia de Burdekin mostra que para que as mulheres possam ser inteiramente dominadas, é preciso apagar toda a história delas. Na introdução ao seu livro clássico, Lerner escreve como a história das mulheres é indispensável para a emancipação das mulheres e como estudar a própria história muda a vida delas. Ela observou isso em suas alunas. Também observo isso nas minhas, ainda que não lecione história e sim literatura. Na realidade, observo que conhecer a história das mulheres muda também a vida dos alunos homens. Até porque eles aprendem que mulheres são aliadas, não inimigas. E que quem criou o conceito de sexo oposto, como se estivéssemos em oposição, como se fôssemos espécies distintas, não foram as feministas, e sim o patriarcado. Mas as perguntas que Lerner faz no livro ecoam, provocam, geram discussão e reflexões. Uma delas é: por que demoramos tantos anos para nos conscientizarmos de nossa posição subordinada na sociedade? E como as mulheres podem se emancipar sem conhecer a própria história? Uma das funções da história, em geral, é preservar o passado coletivo e reinterpretá-lo para o presente. Aprendemos o passado também para poder evitar erros, mas às mulheres é negado o passado. Antes de Lerner, Simone de Beauvoir disse que as mulheres não têm passado, nem têm história. Mas a história das mulheres tem sido escavada e descoberta desde do século XX, do início do século XX. Aprendemos que mulheres sempre foram agentes da história e da civilização. Para Lerner, se não temos precedentes, não podemos imaginar alternativas às condições existentes. É exatamente isso que mais manteve as mulheres presas à subordinação durante milênios. A negação das mulheres à própria história reforça sua aceitação à ideologia do patriarcado e destrói a autoestima individual da mulher. Tal como vivenciamos ao nosso dia a dia, o patriarcado desvaloriza as experiências das mulheres. Nosso conhecimento não passa de intuição. Nossas conversas são meras fofocas. A boa notícia é que Lerner nos ensina que o patriarcado, como sistema histórico, tem um início da história e que, por não ser natural, baseado em determinismo biológico, pode ser derrubado. Pode e vai, ouso dizer. Porque, apesar desta fase conservadora que vivemos no mundo, as mulheres não vão recuar. Em um dos meus cursos de extensão sobre como discutir gênero através do cinema e literatura, recomendei aos alunos e às alunas a leitura de um dos tantos capítulos fascinantes da criação do patriarcado. Porém, esse livro icônico só podia ser encontrado em inglês e espanhol. Agora, com a excelente tradução de Luísa Celera para o português, aquelas que não dominam outras línguas poderão lê-lo e poderão também inspirar-se para, munidas da própria história, fazer a revolução. Lola escreveu esse prefácio em 2019, mas esse livro ele foi escrito em 1986.
Pois é, ficamos por aqui, na primeira parte, né? Que eu escolhi ler para vocês, que é o prefácio da Lola. E a partir daqui, depois eu vou lendo o primeiro capítulo, o segundo, e por aí vai, tá bom? Então curte, compartilha, comenta. Espero que gostem da minha decisão de ler A Criação do Patriarcado de Gerda Lerner. Um cheiro e até a próxima. Tchau!